Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. E hoje, para tirar uma dúvida super interessante, até uma sugestão de um cliente, um grande amigo nosso, e nós falaremos a respeito do que é laminação convencional e o que é a laminação por infusão. Óbvio que para isso nós teremos que falar muito mais a respeito desse processo. Para tal, nós estamos aqui hoje na fábrica da Scheffer Yachts, no setor de laminação, e chamei nada mais, nada menos do que o Rodrigo, que é o cara aqui responsável por tudo a respeito de fibra na fábrica da Scheffer Yachts. E, Rodrigo, conta um pouquinho pra gente, aquilo que a gente vê, que todo mundo chama de fibra, né? Aquela parte branca da embarcação, aquilo é só fibra? Então, eu acho que isso aí é a curiosidade de todos os clientes, né? Todos os amigos aí que acompanham a construção dos barcos. Então, quando a gente fala de fibra de vidro, tem todo um processo para trás, todo um tipo de material. E a gente vai nesse vídeo aí talvez explicar para os amigos aí como que é o nosso processo. Então, no processo de laminação, tudo que a gente enxerga na embarcação de branco, né, é fibra de vidro. E essa fibra de vidro ela é construída no setor de laminação e a gente vai mostrar um pouquinho aí, mais ou menos, o passo a passo, como que é o processo de laminação manual e laminação por infusão, e tentando esclarecer o mais breve possível. Mas é só fibra, Rodrigo? Aquilo ali que a gente olha de branquinho é só fibra? Não, é fibra, é resina, é espuma de PVC, é madeira, tem vários componentes, vários processos atrás disso tudo aí. E falando um pouquinho a respeito de fibra, quais são as fibras que a gente costuma utilizar hoje no mercado? Eu vi que você separou aqui algumas peças pra gente. Então, a fibra basicamente, a fibra de vidro é a matéria-prima, né? E tem os modelos de fibra de vidro. Aqui nós estamos com a manta, é uma manta que nós utilizamos mais nos skin coat do barco, que é a primeira camada do barco, e nas peças mais leves. Então esse material é mais para o acabamento das peças de fibra de vidro, né? E também temos os tecidos de fibra de vidro, os tecidos em diferentes espessura, gramatura e trama, atendendo à necessidade de cada parte da embarcação. Quando a gente fala de espuma de PVC, é um material que tem de melhor no mercado e ele também de diferentes espessuras e tamanhos. A gente chama isso aqui de Vinicel. E Vinicel é a marca, é igual Gillette, é isso? Exatamente, Vinicel é uma marca e nós falamos disso. A partir do momento que nós começamos a comprar lá fora, nós vimos que não dava mais para chamar de Vinicel. De Vinicel é o nome específico de um fabricante, né? Então é a espuma de PVC, né? Um material, uma espuma, né? E ela é feita para quê? Ela dá a espessura, né? Rigidez e leveza, né? Imagina que eu tenho peças de espuma de PVC de 50 milímetros. Imagina eu fazer 50 milímetros de fibra. O peso que ia dar isso para a embarcação. Então ele me dá espessura, rigidez e com leveza ao mesmo tempo. Então só explicando, pessoal, quando vocês veem uma peça de fibra simples, puramente fibra, ela é maleável, não é isso? Sim. Então a partir do momento que eu aplico juntamente, eu faço a laminação da espuma, né, que seria o de Vinicel aí, o nosso antigo de Vinicel, sim, ele daria essa rigidez, é isso? Exatamente. A espuma, é claro que ela está num formato flexível, mas se eu colocar fibra nos dois lados, faço sanduíche, que tem a rigidez, né, e a estrutura para a região do barco que nós precisamos. Né? Perfeito, perfeito. E antigamente isso era tudo em madeira, não era isso? Eu vi que você pegou aqui agora. Antigamente usávamos muito madeira balsa, um material que no decorrer do tempo, com a evolução da construção, né, naval, ela sai um pouco de fora. Onde que nós usamos madeira na embarcação? Eu não posso colocar um parafuso na fibra, né, numa peça que tenha espuma. Se eu colocar a peça que eu for fixar ali, ela vai soltar. Então as regiões que eu preciso fixar algum móvel, alguma peça da embarcação, eu coloco uma madeira, né, acoplada no meio da espuma, aonde eu posso fazer a furação sem problema algum. O que a infusão agrega? Porque muita gente já viu vídeos a respeito disso, mas poucas pessoas sabem efetivamente o que isso traz de benefício para a embarcação. A infusão, digamos que é uma evolução do processo, né, de fabricação de construção de barcos.
Nós começamos no estaleiro mais ou menos em 2005, vai fazer aí, acho que fez 18 anos, já estão há um bom tempo já fazendo o processo de infusão. O que é o diferencial desse processo? Primeiro que é um processo limpo, né? Um processo que tu não tem contato diretamente com a resina, né? Tu monta todas as camadas de fibra de vidro e no final que tu faz a injeção de resina. Diferente do processo convencional, que cada camada de fibra que tu vai colocando, tu tem que estar agregando a resina, tem que estar molhando e a forma que tu coloca essa resina é com um rolo. Tu não consegue controlar a quantidade de resina que tu está aplicando na camada de fibra. Até porque tu não tem um padrão, porque é muito manual. No processo de infusão, a aplicação de resina é feita através do vácuo. Então, a pressão do vácuo que vai determinar a quantidade de resina que vai ficar ali. E qual é a grande sacada da infusão, comparando um barco laminado manual e um barco laminado por infusão? Um barco laminado por infusão, tu pode chegar e reduzir de peso na embarcação de 30% a 50% do peso. De 30% a 50%? Isso mesmo. Por quê? Isso varia muito pelo tamanho do barco. Quanto maior a embarcação, maior é a redução de peso. Como eu citei um pouco antes, a resina que tu coloca na laminação manual é com um rolo. Tu acaba não conseguindo controlar e tendo a quantidade exata. No processo de infusão, não. Tu catalisa a resina num momento só. E a injeção é feita num momento só. Então, há uma padronização na aplicação de resina na peça. Rodrigo, então só não te cortando aqui, não perde a linha de raciocínio. Mas assim, eu já vi tantas pessoas que vão mostrar o barco pra gente, ela fala assim, olha a qualidade do meu barco. Aí ela pega na plataforma de popa, aquela peça grossa e barco antigo, cheio de resina. Então a resina ela não é boa para o processo de laminação, é isso? A resina ela é um item necessário para o processo de laminação. Tá. Não o que vai dar estrutura para o barco é a resina. O que vai dar estrutura para o barco é a fibra que você vai colocar naquela determinada laminação. Se fosse uma construção, você até comparo com o cimento. Digamos que a resina é o cimento, mas o que vai dar estrutura mesmo é a areia, é o ferro, né, é o tijolo, é o material que você vai colocar ali. O cimento é um item importante, necessário, mas não é ele em excesso é prejudicial. A resina em excesso no processo de laminação é prejudicial. Quando a gente fala da redução de peso, é aí que nós ganhamos, é na redução de resina. Como na infusão a resina ela é sugada para dentro da peça, né? E fica somente a quantidade de resina necessária para molhar as camadas de fibra ali, não fica nada em excesso. Quando você retira os materiais de infusão, os materiais descartáveis, sai todo o excesso e a peça de fibra de vidro feita por infusão, ela fica de 30% a 50% mais leve. Pessoal, só fazendo um adendo aqui para vocês, quando você fala de reduzir de 30% a 50% do peso, isso é muito significativo, porque assim, por mais que o pessoal fale assim, não, o barco é mais pesado, ele navega melhor, não é assim que funciona. Na verdade, quando eu diminuo o peso, eu posso trabalhar com motores menores, eu tenho maior eficiência. Aumenta a autonomia. Aumenta a autonomia. Então, assim, tudo é melhor. Tanto é que você observa que na indústria automobilística, a ideia toda é reduzir peso. Então, o avanço da parte náutica, eu acredito que seja da mesma forma. Exatamente. Eu acho que se a gente for levar para o ramo de carros, se a gente pegar os carros maiores, Ferrari, Lamborghini, esses carros são leves. Isso. Eles são feitos com materiais de alta performance justamente para ser mais leve. O que você preparou aqui para a gente hoje? Nós preparamos 2 peças mais ou menos do mesmo tamanho, né, para fazer uma peça laminada manual, processo convencional, e o processo por infusão. Para a gente conseguir talvez mostrar no vídeo como que é os 2 processos. Tá. Né? Então nós vamos ver como é mais simples fazer o processo de infusão na prática, comparando com a laminação manual, que acaba sujando o rolo, acaba sujando na hora de estar aplicando, e questão do cheiro, né, que também tem. E a gente vai fazer isso agora, então? Exatamente, agora. Vamos preparar. É mesmo? É isso aí. Bacana. Vamos lá, preparamos. Show. Rodrigo, eu vi que você separou essas peças para a gente aqui. Por que você separou esses itens? Bom, aqui nós temos uma peça feita por infusão e uma peça feita por laminação manual. Quando eu falo de garantir a espessura, a precisão, né, no laminado,
seria isso. Olha como o meu laminado por infusão, a perfeição do meu laminado por infusão. E olha como não é irregular uma peça laminado manualmente. Deixa eu mostrar aqui na câmera aqui para o pessoal ver, ó. Então aqui seria a laminação manual, tá? Então vocês veem que tem bastante imperfeição. Olhando ela de lado, dá até para reparar bastante disso. E essa a peça por infusão. Então agora ele vai começar a montar a espuma, né? Fazer a montagem da espuma em cima desse tecido e depois ele cobre essa espuma com mais uma camada de tecido. Ó, essa mangueira que ele está colocando agora é a mangueira de vácuo. É a mangueira que vai puxar o vácuo da peça. Então ele vai colocar essa mangueira em todo o perímetro da peça e ele vai colocar a resina no centro. Então, como a resina está no centro e o vácuo está no canto da peça, a resina vai encontrar o vácuo. E nesse caminho ele molha todas as camadas de fibra. Rodrigo, me fala uma coisa. Essa peça aqui, obviamente, ela vai ser aproveitada. Certo? Sim, uma peça do barco. Isso aqui é de que barco? Esse é o piso do porão da 45. Essa é de uma 45? Isso. Tá. E esse processo, pelo que eu estou vendo aqui, é exatamente igual àquele ali, é isso? Exatamente. Aqui nós estamos preparando a mesma situação, né? Preparando para a infusão do convés da 37, a nova 375. Essa daqui já é da nova 375? Nova 375. Tá. E aqui é interessante a gente ver, porque assim, ali nós estamos numa área menor, mas você vê olha o tamanho da área e o mesmo processo é aquilo que você já falou, né? Que é tudo feito de uma única vez, né? Exatamente. Olha o tamanho da peça e a resina vai ser catalisada e a infusão vai acontecer num momento só. Então aí tá o desafio, ó. Por que o desafio? Porque é uma peça com a superfície não é regular, né? Então tem os seus desafios aqui para fazer ela. Tá, Rodrigo, explica pra gente o que está acontecendo aqui agora. A peça ela já está lacrada, né, com a bolsa, já foi conectada à mangueira de vácuo, e ele abriu o vácuo e a peça está retirando, a bomba de vácuo está retirando o ar que estava aqui dentro da peça, né? Então o que faz a peça ficar com o plástico grudado em cima da superfície da fibra. Imagina como se fosse uma garrafa PET e a gente fosse puxar ela com a boca. Sim. Então, ela vai contrair porque nós estamos retirando o ar dela. É a mesma situação que acontece aqui, né? A bomba de vácuo, ela retira o ar, ela puxa o ar para dentro do seu cilindro, né? E o que vai acontecer aqui? O vácuo ele está em todo o perímetro da peça. A resina ela vai entrar nessa mangueira. Nesse caminho de encontro de resina até o vácuo, ela vai molhar as camadas de fibra. A peça, como que vai controlar a resina dentro da peça é o vácuo, né? A peça não vai ter excesso de resina, ela vai ter a espessura controlada e a gente vai ter uma peça segura de quantidade de fibra versus resina. Uma peça de fibra de vidro, ela deve ter 30% de resina e 70% de fibra. Então aqui já fizemos o teste da resina, já foi catalisada a resina, agora é o momento da injeção da resina na peça. Com a força do vácuo, Já abriu o registro. a resina é sugada para dentro da peça. Como eu estou com o vácuo nessa mangueira, ela entrou aqui e ela vai caminhar em encontro do vácuo. Dá para ver aqui, isso daqui que é muito interessante, né, Rodrigo? Que a gente começa a ver a resina caminhando pela peça, né? Exatamente. Ela, com a pressão do vácuo, o vácuo está puxando a resina líquida, ela vai encontrar o vácuo. E esse caminho que ela está percorrendo aí é o caminho da espuma, né? A espuma do PVC ela tem uns cortes, Sim. né? Umas ranhuras
exatamente para essa resina caminhar e fluir. Olha que interessante. A peça toda molhada, né? E aqui, ó, os últimos restícios dela. Como você citou, né? Ali nós temos uma outra, a saída, né? É o vácuo. Que é o vácuo. E ele está retornando. Ali eu estou vendo agora, ele está retornando com um pouco de resina. Sim. Está indo para a caixa de reservatório. Então, assim, é o ladrão, né? É o ladrão. Então ela nunca vai estar com uma quantidade a mais do que ela realmente necessita. Exatamente. O vácuo não vai permitir que ela fique lá dentro. Ele vai retirar ela. Então aqui está perfeito. Ó, se vocês repararem, aquelas partes brancas que nós vimos... Já molhou? Já estão molhadas. Rodrigo, e vai ter mais aula aqui, porque a gente falou da parte de laminação a infusão e a manual que o pessoal não conhece, não sabe. Tá, então nós vamos preparar agora uma peça também para fazer a laminação manual e mais ou menos a gente vê os dois processos, vê a diferença entre eles. Vai ser exatamente, as peças são parecidas, mas elas são um pouquinho diferentes ali, né? Ela é para a mesma região do barco, só que essa tem duas tampinhas de inspeção, mas é praticamente o mesmo tamanho. Processo de laminação manual, a resina também catalisada, né? Agora ele vai aplicar a resina com rolo sobre a superfície da peça para poder colocar a camada de fibra. Então ele espalha a resina com o rolo. Depois de toda a resina aplicada sobre a peça, ele coloca começa a colocar a camada de fibra. Aqui acaba envolvendo muito mais a técnica de quem está fazendo, né? Exatamente. Controle de resina, controle e agilidade, porque aqui ele está correndo contra o tempo. Essa resina ele tem 30 minutos para fazer o trabalho. Se ele fizer o trabalho e levar mais de 30 minutos, corre o risco de ele não conseguir roletar, finalizar o final da laminação da peça. Por conta do catalisador. Exatamente. Essa catalisação ela é feita de 1 a 2,5%, né? E a proporção de catalisador tu acaba definindo pela temperatura ambiente, pela umidade do ar. Então, quanto mais frio, mais catalisador. Quanto mais calor, menos catalisador. Mas essa variação ela não pode ser menos do que 1%, nem ser mais do que 2,5%. Essa peça aqui, ela está pronta. Está pronta. Essa daqui a gente vai ver ela pronta também? Não. O processo manual, a gente precisa respeitar os processos de catalisação. Então aqui a gente colocou a segunda camada de laminação. Após esse trabalho vai ser feita a colagem do Divinycell. A colagem do Divinycell, ela só pode ser feita depois da resina toda catalisada. Então esse processo provavelmente ele deve acontecer amanhã, tá? E é feita a colagem desse Divinycell, espera secar também a massa desse Divinycell para depois fazer a última camada de laminação. Diferente da infusão aqui, que nós fizemos a montagem de todas as camadas, né, sem a presença da resina, então conseguimos fazer toda a montagem do material e fazer a infusão. Não precisamos esperar nenhum tempo de cura de um processo para o outro. Então, aí a gente consegue comparar também a fabricação do barco laminado manual por infusão. No processo manual eu tenho que respeitar mais etapas, né, que devem ser respeitadas. No processo de infusão não, eu posso seguir uma linha de montagem e realizar a infusão e a peça está pronta. O que ele está fazendo agora é retirando as bolhas de ar com o auxílio de um pincel e um rolo de roletar. Ele tira o excesso de resina e as bolhas de ar. Processo esse que foi feito na peça que nós vimos por infusão com a pressão do vácuo. Bom, Rodrigo, então, olha, eu acho que foi uma aula a respeito de infusão, né? Poxa, eu aprendi muito aqui hoje, queria te agradecer, tá? Obrigadão mesmo, tá? Primeiro por nos receber aqui na fábrica, segundo por essa paciência, poder explicar. Eu não tenho mais nenhuma dúvida. Pessoal, se vocês tiverem, por favor, comentem, a gente vai estar à disposição para responder. E, de novo, lembrar vocês para curtirem esse conteúdo, se inscreverem no canal, se ainda não o fizeram. E lembrar, né, que tudo isso daqui é para que a gente possa navegar mais. Porque como é a gente sempre fala, né, navegar é saudável, navegar é preciso. Então, vamos navegar. Exatamente. Obrigado, meu amigo. Valeu,